E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? A pedido de um inscrito do canal, o Thiago, a gente vai trocar uma ideia sobre as ações do Banco Inter. Para quem não sabe, as ações tiveram uma grande desvalorização nos últimos tempos e recentemente fez a migração de suas ações da bolsa brasileira para a bolsa americana. Então, o Banco Inter não faz parte mais da nossa bolsa do Brasil. Esse vídeo ele não vai ter um aprofundamento em números financeiros, mas a gente vai comentar um pouco sobre custo de aquisição de cliente, custo de manutenção de cliente e receita por cliente. E eu também vou estar trazendo a minha opinião como usuário da plataforma, como cliente do Banco Inter. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, compartilha com o coleguinha para o canal crescer e a gente impactar cada vez mais pessoas. E é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Bora lá! Bom, só pra gente dar uma passada rápida, para quem não sabe o que é o Banco Inter, ele é um banco normal, só que ele é um banco digital, onde você consegue ter uma conta digital gratuita, você consegue fazer investimentos desde renda fixa, renda variável, fundos de ações, ele tem uma disponibilidade muito grande de investimentos dentro da plataforma, você consegue fazer seguros normais, como seguro de vida, seguro de casa, seguro de carro, você tem aqui um marketplace, onde você consegue comprar em algumas lojas através do próprio banco, você tem créditos, né, de questão de empréstimos e tudo mais, passagens aéreas e uma operadora virtual. Se você reparar aqui em cima, a gente consegue ver uma bandeirinha Brasil e uma bandeirinha dos Estados Unidos. Por quê? Porque recentemente, principalmente com essa migração para a Bolsa Americana, agora de dentro do próprio aplicativo você consegue gerenciar duas contas, uma conta Brasil e uma conta americana, onde você consegue fazer também a conversão desse dinheiro em real para dólar e você consegue também ter cartão para poder gastar em dólar, o que traz também um benefício para os clientes, porque é uma plataforma muito integrada, desde diversos serviços em relação ao seguro, cartão de crédito, empréstimo, investimentos de diversas formas, desde renda fixa, fundos de investimentos, fundos de ações, renda variável, e ainda aqui de dentro você consegue fazer conversão de capital, ter uma conta no exterior e poder gastar em dólar também com seu cartão. Ou seja, é um banco que vem trazendo diversas inovações ao longo do tempo e ele traz diversos benefícios para o cliente e um custo praticamente inexistente, porque quase nada da plataforma acaba tendo um custo relevante. E sobre essa parte do custo é o que fica no ar, né? Que as pessoas ficam assim, bom, beleza, é um banco extremamente atrativo, traz diversos benefícios, porém, ele não tem uma forma de monetização muito grande. Como será que ele vai monetizar essa base de clientes ao longo do tempo para poder elevar a lucratividade do banco? Aqui a gente está no Status Invest, para quem ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. Aqui é o ticker da empresa quando ela era negociada aqui no Brasil, que era BIDI11, mas agora como ela já está com as ações na Bolsa Americana, esse ticker não existe mais, você tem um outro ticker agora, que é o da Bolsa Americana. Mas eu abri ele aqui para a gente dar uma olhada na questão de desvalorização que as ações tiveram. As ações tiveram uma mínima de 9,65, máxima de 50,58 e preço atual de 10,40 quando ela encerrou as operações aqui na Bolsa Brasileira. Quando a gente olha aqui no histórico do gráfico, as ações elas performavam aqui nessa casa de 10 e elas tiveram uma grande alta, chegando a 80, 82, 85 reais e depois elas devolveram toda essa valorização. Aí você pode me perguntar, mas por que aconteceu essa desvalorização toda? O banco perdeu qualidade? Bom, a questão é o seguinte, no passado, principalmente nessa época, as taxas de juros aqui do nosso país, elas estavam em algo em torno de 2,25%. O que acontece? Como não tinha muita atratividade de você deixar o seu dinheiro investido, porque a taxa era muito reduzida, muitas pessoas acabam direcionando a sua grana para um capital mais de risco. Então isso também eleva com que as ações tenham um potencial de alta. Outro ponto é o seguinte, a precificação das ações, dos ativos de renda variável, eles são projetados por uma expectativa do futuro e eles têm uma taxa de desconto aqui no presente. Essa taxa de desconto, quando ela é só 2%, você desconta muito pouco. Então, essa precificação das ações acaba ficando mais alta. Conforme a taxa de juros do nosso país foi subindo e agora está em 13,75, o que acontece? Essa taxa de desconto aqui, ela fica maior. Então, você tende a ter uma reprecificação para baixo desses ativos que estão projetados para o futuro. E o outro quesito é o seguinte, como a taxa era 2 e agora está 13, pessoas como, por exemplo, eu e você, em vez de investir o dinheiro em renda variável, está direcionando o capital talvez para investir em renda fixa, investir no tesouro direto. Então, além de não ter um capital direcionado para renda variável,
indo mais para renda fixa, porque está pagando uma rentabilidade atrativa com risco reduzido. Você também tem essa questão de ajuste da precificação dos ativos, porque daí a taxa de desconto fica maior e você tem um valor lá no futuro reduzido. Um outro ponto que atrapalha bastante é a questão de que esses bancos, como por exemplo o Banco Inter e Nubank, eles geralmente não apresentam lucratividade, apresentam às vezes prejuízo, porque eles queimam muito caixa para poder crescer essa base de clientes e poder crescer a expectativa futura do banco. E quando geram lucro, geralmente geram lucros bem reduzidos que não fazem sentido com base no valor de precificação que as ações têm. Então, quando você lida com um ativo, com uma empresa que ela não tem ainda uma lucratividade muito comprovada, isso tudo fica pior em um cenário onde as taxas de juros ficam altas, porque daí você não tem uma empresa aqui que te gera um lucro recorrente para te passar uma certa tranquilidade de que você poderia investir nela, porque ela vai ter um lucro ali a ser apresentado e você vai poder ser remunerado ou com valorização de cota ou com distribuições de lucro. Aí agora que é o ticker da empresa depois que ela migrou para a Bolsa Americana, INBR 32, mínima de 12,90, máxima de 22,40 e preço atual de 17,40. Ou seja, quando ela fez essa migração, as ações estavam cotadas em algo próximo de 20, depois tiveram uma grande queda chegando a 12,90 e reestabeleceu um pouco do preço. Então a gente conseguiu ver o seguinte, que ela já tinha uma desvalorização e com base nesse preço de 20, aqui ela ainda teve mais um pouco de desvalorização indo de 20 para 17, ou seja, a ação continuou em queda apesar da sua migração para a Bolsa Americana. Aí você pode se perguntar, mas essa migração não teria que ser positiva? Porque assim, ele foi para uma bolsa que tem muito mais quantidade de investidores, uma bolsa já mais madura, isso daqui não teria que ter dado uma valorizada nas ações? Não necessariamente, você está exposto a um ambiente de investimentos muito mais robusto do que a bolsa brasileira, mas o que acontece também? Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros começou a subir agora, então a gente aqui no Brasil as taxas de juros já tinham subido, lá nos Estados Unidos as taxas de juros ainda estão subindo, então você também tem um certo grau de desconfiança dos investidores de direcionar capital para empresas assim menos maduras, empresas que não geram lucratividade e que tem a sua precificação projetada no que ela pode entregar no futuro. Então esse momento macroeconômico também não acaba sendo favorável para uma precificação das ações, porque como eu expliquei para vocês, se a taxa de juros sobe, você tem uma possibilidade de investir o seu dinheiro, ser remunerado e ter um risco reduzido. Então as pessoas não direcionam capital para isso. E daí, como nos Estados Unidos as taxas de juros também estão subindo, acontece esse movimento. Mais dinheiro é direcionado para renda fixa e menos para renda variável. E ativos que ainda não geram lucratividade acabam não tendo um olhar dos investidores porque eles preferem alocar em coisas que vão ser mais seguras durante esse período macroeconômico mais complexo. Quando a gente olha no relatório do segundo trimestre de 2022, a gente consegue ver algumas questões, como número de clientes, 20 milhões, número de clientes ativos, 10 milhões, ou seja, metade do número de clientes interage com a plataforma. Receita média por cliente ativo de R$ 32,00. Custo de server por cliente ativo, 14. Esse daqui seria um custo de manutenção de cliente. Então, eu tenho um custo de manutenção de R$ 14,00 por cliente e ele me gera uma receita de 32. Então, eu estou positivo em 18. Um custo de aquisição de cliente de 32. Então, o que isso significa? Eu gasto R$ 32,00 para pôr um cliente para dentro da plataforma e ao longo do tempo eu gasto mais 14 para manter ele dentro da plataforma e ele me gera uma receita de 32. Então, aqui é um custo de aquisição reduzido, um custo de manutenção inferior ao custo de receita, o que também é interessante, porque a gente consegue imaginar que ao longo do tempo, ele melhorando essa quantidade de número de clientes, ele conseguindo fazer essa interação, transformando os clientes de uma forma mais ativa, integrando melhor esses clientes dentro da plataforma, a gente conseguiria reduzir esse custo de manutenção, muito provavelmente reduzir o custo de aquisição e aumentar a questão de receita. Por quê? Se a plataforma é muito atrativa, muitas pessoas vão querer acabar utilizando, então o custo de aquisição acaba sendo reduzido, porque diversas pessoas acabam se comunicando. Poxa, tu investe no Banco Inter? Invisto. Tu gosta da experiência? Gosto. Pô, legal, vou investir também. Então você já vai reduzindo esse custo de aquisição. O custo de manutenção, você consegue também ir diluindo ele entre custos fixos e custos variáveis. Então, quanto maior a base aqui, você consegue ir pressionando os custos fixos, o que também te traz um pouco mais de margem. E a questão de receita é óbvio, né? A pessoa, conforme ela vai tendo um serviço muito atrativo, ela começa a utilizar mais a plataforma. Eu mesmo, apesar de praticamente todos os serviços da plataforma serem gratuitos, eu fico com uma sensação de que eu preciso comprar alguma coisa do banco
por exemplo, um seguro, alguma coisa do tipo, porque a plataforma é tão legal, a plataforma é tão atrativa, ele oferece um serviço tão bom que eu, como cliente, fico com vontade de adquirir alguma coisa porque eu me sinto mal de estar utilizando tudo de graça e ter uma plataforma muito atrativa, entendeu? E tem essa questão de ativos sob custódia, que são as questões de investimento, que eu acredito que, na minha opinião, tende a crescer cada vez mais. A gente viu ali que o custo de aquisição de cliente, ele é um custo reduzido e a tendência é que ele tenha uma queda conforme você oferece uma experiência para o usuário melhor. A gente viu que o custo de manutenção também consegue ter uma queda com base de aumentar uma escala de número de clientes e você consegue pressionar a questão de custo fixo, porque daí você dilui sobre uma base maior. E a gente viu também que a receita, ela pode tender a aumentar conforme você gera uma experiência atrativa para o usuário, igual eu comentei que eu acabo ficando meio que com a necessidade de utilizar algum produto da plataforma, porque ele me oferece um serviço tão atrativo, sem um custo ou com um custo reduzido em alguns aspectos, que eu fico com vontade de querer consumir algo dentro da plataforma, porque como eu gosto do serviço e eu quero que esse serviço seja prestado ao longo do tempo, eu quero que o Banco Inter tenha continuidade, eu quero que ele exista, eu quero que ele cresça e quero que ele inove. Então, para que isso ocorra, ele também precisa ter grana. Então, me gera aquela necessidade de adquirir produtos na plataforma para que ele consiga ter essa continuidade ao longo do tempo. E a minha experiência com o cliente é a seguinte: eu nunca tive nenhum problema com o Banco Inter e eu acho magnífico o aplicativo deles. Essa integração, desde a questão de serviços com as questões de investimentos, você consegue resolver literalmente tudo ali dentro da plataforma. Então, eu imagino que ao longo do tempo, por conta desse serviço que eles prestam, ele vai acabar tendo um aumento de número de clientes, é inevitável, porque ele oferece um serviço muito bom a um custo reduzido, então é inevitável que ele tenha, sim, esse aumento de clientes ao longo do tempo, aumento de investidores e tudo mais. E sobre a questão de risco do banco, eu acredito assim, o Banco Inter, quando eu olho entre Banco Inter e Nubank, eu vejo que o Banco Inter parece ser mais pé no chão. Eu tive que ter mais ou menos uns 2 anos de relacionamento com o banco para ele me dar um limite de cartão de crédito. Mas daí você fala, pô, mas isso é ruim. Não, tudo bem. É ruim por um lado na questão de que o banco gera dinheiro emprestando, mas é bom por um lado que você vê que ele é pezinho no chão. Só que ele não te deixa na mão. Por exemplo, ele fornece diversos tipos de serviço, como por exemplo, se você quiser ter mais limite no cartão de crédito, você pode usar lá um CDB que você faz um investimento e o mesmo montante que você investir, você gera de crédito. Então, assim, ele te dá um problema, mas ele te dá uma solução também. E ele é bem pé no chão. A grande maioria dos créditos que eu vejo que ele fornece, ele acaba fazendo uma amarração. Geralmente um crédito imobiliário ali atrelado a um imóvel. Essa questão aqui do aumento de limite atrelado com um investimento. Então você tem algumas amarras ali que acabam trazendo essa inadimplência também para baixo, o que para o banco acaba sendo atrativo. E fora que tem esse contexto da conta global aí, né, que além de ser atrativo para quem está aqui no Brasil, possibilitando de talvez você só investir ali na questão das ações dos Estados Unidos, mas para quem viaja ou para quem mora nos Estados Unidos, ou para não necessariamente apenas para brasileiros, mas às vezes para pessoas latinas que talvez falam ali um espanhol, talvez a plataforma seja um acesso mais facilitado. Então, essa questão é uma questão que a gente não consegue mensurar ainda. Então, assim, é muito difícil falar sobre as ações do Banco Inter, porque ela não gera ali um resultado onde você consegue fazer muita conta. São perspectivas projetadas no futuro com diversas possibilidades, mas o que é interessante da gente olhar aqui é o seguinte: a experiência do usuário. Eu, como cliente, eu não tenho do que reclamar da plataforma. Igual eu falei, eu me sinto constrangido em não utilizar serviços na plataforma por conta do ótimo atendimento que eles geram e dessa ótima plataforma. Então, assim, você quer, como cliente, que o banco se desenvolva ao longo do tempo, porque você quer essa continuidade desse serviço sendo prestado. Então, como eu falei para vocês, a gente não lidou muito sobre números financeiros e o objetivo nem era esse, era só para trazer a questão da minha experiência, a gente falar um pouco sobre as ações do banco, porque, como eu sempre digo para vocês, nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que estudar, se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu essa troca de ideia, dá o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com a galera para o canal poder crescer e a gente impactar cada vez mais pessoas. Valeu e abraços!